Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Nossa irmã Sueli vai dar sequência ao estudo, nós vamos fazer o nosso momento de reflexão e vamos fazer a nossa prece para começarmos o nosso encontro de hoje. Vamos orar então. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos para aprendermos um pouco mais da tua doutrina, Mestre Jesus, que possamos, com o auxílio do alto dos trabalhadores desta casa e da nossa irmã que fará uso da palavra, receber os ensinamentos e aprender ao máximo tudo que nos for passado no dia de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Vamos dar sequência a esse estudo e eu acredito que hoje a gente deve, por enquanto, finalizar aí essas informações que os espíritos têm para nós sobre o perispírito. Como a gente vem caminhando já algumas reuniões nisso aí, e a gente não viu tudo e não vai ver, porque os mecanismos disso tudo, como essas propriedades acontecem ali, como as funções acontecem, como que a alma age através do perispírito para interagir na matéria, isso tudo é bastante complicado para a gente abordar numa reunião doutrinária assim, uma reunião pública. A menos que seja uma reunião de estudo, que a gente possa conversar e as dúvidas possam ser colocadas no momento que elas estão acontecendo. Então, numa reunião a gente abrange no geral, mas realmente os mecanismos são bastante complexos para a gente abordar numa reunião assim como a nossa. Mas tudo que a gente precisa entender mesmo do perispírito para entender um pouquinho ali da doutrina, a gente está tendo. Não precisa mais do que isso. Tanto que Kardec, ele nem desenvolveu tanto assim o estudo do perispírito. Ele foi acontecendo, o estudo do perispírito, as propriedades do perispírito, elas foram acontecendo a partir das pesquisas científicas que Kardec falou que isso ia acontecer, das conclusões tiradas pela ciência, como a gente tem visto, como no caso das experiências de quase morte, que isso está no campo da ciência, quando o espírito retorna totalmente a integrar-se no corpo pelos procedimentos médicos, e depois ele conta tudo o que aconteceu. Isso aí é algo que realmente abala o meio científico, que não achava que tinha nada além. Como pode alguém que chega a um hospital com parada cardíaca e consequentemente, o cérebro também não está recebendo o sangue, e ele também está numa experiência ali de uma morte clínica. Então, como que pode essa pessoa registrar com detalhes o que acontece nesse momento dentro de uma sala ou cirúrgica ou de uma emergência, alguma coisa assim? E eles relatam com detalhes que não podem ser contestados, porque estavam todos ali, e é questão de momentos, então está claro para todos. Então isso tudo vai desenvolvendo, vai dando oportunidade aos pesquisadores do espiritismo, aos escritores, aos estudiosos, de começar a desenvolver aquilo que Kardec trouxe. No geral, o Livro dos Espíritos, por isso que ele é inesgotável. É uma obra maravilhosa, intensa, é inesgotável, porque tem muita coisa ali para ser estudada, para ser pesquisada. Toda a codificação que ele trouxe, os 5 livros da codificação. Então, nós estamos tendo o que a gente precisa para compreender essa interação do espírito com a matéria e compreender os conceitos
que Kardec trouxe, né, que Kardec codificou através da revelação dos espíritos da verdade. Bem, então nós ficamos nessa aqui hoje, que é de extrema importância, que é a questão da imunidade, que o perispírito é também responsável por conservar a imunidade do corpo. Quando o perispírito entra em desequilíbrio por pensamentos destrutivos gerados por quê? Né? Por quê? O que gera na gente pensamentos destrutivos? Olha, processos obsessivos, transtornos psicológicos, má conduta da alma encarnada, insatisfações, ansiedade, estresse, medo, além de vírus, bactérias e etc. Tudo isso gera para a gente pensamentos destrutivos. Quando a gente fala em pensamentos destrutivos, são pensamentos ruins, pensamentos que não vão nos levar a lugar nenhum. Até uns 40 anos atrás, talvez um pouco mais, uns 45 anos atrás, a ciência entendia o sistema imunológico como sendo autônomo. Do tipo assim, ele não se impressiona com nada, ele não é influenciado por nada. Independentemente do que aconteça, do que a pessoa pense, do que aconteça, o sistema imunológico lá no corpo é autônomo. Mas isso mudou. Mudou porque várias coisas foram acontecendo e as pessoas começavam a ser estudadas, experiências, né? E a evolução, né? Que a lei da evolução é uma lei divina e ela vai acontecer, e o espírito é que comanda tudo, então, obviamente, que ele vai ser reconhecido como, né, o princípio inteligente do universo. Então, isso aí vem há muito tempo caminhando, né? Então, várias experiências. Tem uma muito interessante que eu li isso numa página espírita, e ouvi também de oradores já algumas vezes. Mas eu não consegui constatar isso em nenhuma página científica, não. Mas eu já ouvi isso bem, eu ouvi de alguém que é muito influente, que é uma pessoa extremamente assim, atuante na área, e não falaria uma bobagem dessa. Então, o caso é muito interessante, que aconteceu com Apolo 13. Né? Apolo 13, a Apolo foi à Lua, né? Tá fazendo aí aniversário e tudo, e é muito bacana. Eu acompanhei isso pela televisão, eu estava na casa da minha tia lá no Rio, encantada, porque eu sempre gostei de tudo isso. Mas houve aconteceu alguma coisa com a Apolo 13, não a 11, né, que foi para lá, mas a 13, em 1970, que explodiu um tanque, um módulo. Houve uma explosão no módulo, e eles não puderam, eles tiveram que abortar a missão. Eles não puderam continuar. Eles tinham que ser trazidos de volta à Terra. E isso aí era um problema, porque o problema maior que eles se enfrentavam não era ir, não. Era voltar. Era como trazer esse pessoal de lá. Esse era o grande problema. Naquela época, cerca aí de 48 anos, né? Já, né? Foi 70. 69. Não, a 13 foi 70. Então, não tinha tanta tecnologia como tem hoje, porque a tecnologia ela avança por minuto, né? Nem por hora. Então, não tinha tanto recurso assim, era uma preocupação, eles tinham que voltar antes do tempo e aquela coisa, e conseguiram. Felizmente, conseguiram trazer os 3 astronautas. E eles passaram muita tensão, porque eles corriam risco de morrer mesmo. Eles corriam o risco de nunca mais voltar para a Terra, nunca mais ver a família, e eles tinham uma preocupação, um estresse grande. Quando eles começaram a fazer os exames, que eles sempre fazem, né, para ir, depois para voltar e tudo, eles constataram que o sistema imunológico de 2 dos participantes, dos astronautas, estava muito ruim. E eles pegaram uma gripe grande, eles chegaram com isso, até esses 2.
Eles nem pegaram aqui, eles chegaram gripados, olha que coisa estranha. Né? Porque, da onde que vinha aquele vírus ali? Eles não tiveram nem contato com ninguém. Né? Então, estava neles, lógico, estava com eles. Né? E por que desenvolveu? Porque o sistema imunológico de 2 estava muito baixo. O outro não. O outro não teve nada. Teve contato com os 2 amigos e não teve nada. E nos exames deu que o sistema imunológico dele estava bom. Então, eles chegaram à conclusão que o que aconteceu ali? Porque se o sistema imunológico, até então, era conhecido como ser autônomo, como não receber influência de nada, né? Como que isso aconteceu? Eles chegaram à conclusão que o estresse, o medo, né, provocado pela situação toda, deu uma baixa na imunidade. E aí, pouco depois, né, eles começaram em pesquisas científicas e viram que o sistema imunológico é totalmente impressionável, é condicionável. Tá? Então, quer dizer, as coisas vão caminhando. E aí, os pesquisadores espíritas, com tantas outras, né, com tantos outros acontecimentos, chegaram realmente a essa certeza que o perispírito é também responsável por conservar a imunidade do corpo quando o perispírito entra em desequilíbrio por pensamentos destrutivos gerados por isso aqui e outras coisas mais, a gente pode ter um sistema imunológico complicado. Isso por quê? Porque esse sistema imunológico, se ele está condicionado a alguma coisa, o corpo físico já está fora disso. Porque o corpo físico, dentro da doutrina espírita, ele é uma roupa, ele não manda nada, ele é mandado, ele é comandado. Os nossos 60 e tantos trilhões de células que compõem o nosso corpo físico é totalmente comandado. Né? É um exército submisso à vontade da alma. E como a alma, ela precisa do perispírito para interagir no corpo físico, está aí, né, o perispírito também responsável por conservar a imunidade do corpo. Então, pensamentos, nossos pensamentos, são muito importantes, muito, para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Nós temos esses processos obsessivos, todo mundo tem um ou outro, uma vez ou outra, influenciação espiritual da qual a gente não pode se livrar, né? Pode se livrar disso aqui, processo obsessivo. É só não dar atenção às influências espirituais inferiores. Mas transtornos psicológicos, nós somos espíritos errantes. Nós somos espíritos reencarnados, somos da ordem ainda, né, dos espíritos inferiores, não somos malévolos, mas nós estamos reencarnados num planeta de provação e expiação. Bons a gente não é ainda, né? Ainda. A gente está caminhando para isso. Então, nós temos os nossos probleminhas, nós temos os nossos transtornos psicológicos provocados pelas inferioridades. Tudo isso, em determinados momentos, pode gerar pensamentos ruins que vão alterar o nosso sistema imunológico, não tenhamos dúvida disso. A irrigação da energia vital, que advém do perispírito, fica comprometida, porque é o perispírito que, através daquele duplo etérico que está rente ao corpo físico, mas que é formado pela alma e pelo perispírito, guardando ali toda a parte do princípio vital oferecendo ao corpo. Então é ele que, através disso, ele nutre o corpo físico, né? Então a irrigação da energia vital, que advém do perispírito, fica comprometida e assim patologias, né, doenças ocorrem, pois o nosso sistema imunológico é nutrido pelo fluido vital. Se a gente não recebe muito fluido vital, a gente começa a ficar doente, começa a adoecer, né? A alma, então, ela é influenciada pelas experiências que ela vive. Lógico, nós somos influenciados pelo meio.
Nós somos influenciados pelos pensamentos dos outros. Nós somos impactados pelo que a gente vê, pelo que a gente vivencia. Somos espíritos inferiores e isso é fácil para a gente. Se impactar e se influenciar com o meio em que a gente vive, não é? Então a alma, ela é influenciada pelas experiências que ela vive. Todos os distúrbios da alma são passados para o perispírito, todos. Porque a alma, ela vai impregnar ali o seu corpo mental, que é a mente. É a mente. A mente não é um espírito. É como se ela fosse o corpo do espírito. Pertence a ele, mas não é ele, né? Então é aquele elementozinho ainda que liga o perispírito à alma. Mas ela pertence ali à alma, né? Então todos os distúrbios da alma são passados para o perispírito. Todos eles. Tudo que a alma sente, que a alma dá, que ela, as ideias que a alma tem, os impactos que ela recebe, as influências que ela recebe, tudo é passado para o perispírito, que transmite tudo ao corpo físico. O perispírito transmite tudo para a organização física, tudo que a alma sente. Que é o que a alma determina para ele através das ordens que dá ao perispírito. Então, olha só, todos os distúrbios da alma são passados para o perispírito, que transmite tudo ao corpo físico, que é o que a alma determina para ele através das ordens que dá ao perispírito. Então, tudo que a alma determina para o corpo físico é transmitido através do perispírito por todas as ordens, por tudo que ela dá a ele, ao perispírito, é passado por ele. Assim, olha só, as células fazem exatamente o que a alma manda que façam. Exatamente. As nossas células são espertas. Elas não são bobas, elas são inteligentes. Né? Cada unidade celular. Se uma unidade celular for tirada na gente e for para um laboratório, para uma cultura, ela cresce lá. Ela vive lá. Então, isso é o quê? São células. Agora, no momento que ela está em nós, que ela está compondo essa organização física, ela está submissa à alma, para o qual passa tudo através do perispírito. Então é ele que é esse responsável pela transmissão, mas a responsabilidade total é da alma. É da alma, não é dele. Ele é um aglomerado fluídico que contém ali a correspondência orgânica, que por conta disso foi aquele que gerenciou o material genético oferecido pelos pais para compor a organização física, naquele momento, imprimindo as doenças kármicas. Veja bem, então, as doenças kármicas, elas fogem a essa questão do pensamento ruim, porque elas já estão conosco. Elas não estão sendo adquiridas agora. Nós estamos falando de doenças atuais, de causas atuais, e não de causas anteriores. Lá no Evangelho nós temos causas das aflições, causas atuais e causas anteriores. Nós não estamos falando de doenças anteriores, de desordens anteriores. Essas já foram impressas no perispírito, que por ocasião da formação do corpo físico, a alma, através do perispírito, fez imprimir no corpo físico o que era necessário para que a alma vivenciasse na atual encarnação, para que ela possa fazer a sua redenção. Então, são as doenças que curam. São as doenças que curam. Porque elas estão lá, adoeceram
a alma está nesse momento doente, com aqueles problemas todos, com aquelas inferioridades ainda, que ela fez acontecer numa existência dela, material. Então ela levou isso com o perispírito. Agora ela imprime na organização física aquela doença que vai lhe purificar, que vai limpar o seu estado de doença, né? Então, essas doenças kármicas, elas são doenças que vão nos curar. Dessas, a gente não pode mais se livrar. Dessas, nós não podemos mais fazer com essas, nós não podemos mais fazer grandes coisas, mas algumas a gente pode também, e a gente vai ainda falar sobre isso. Então, a gente está vendo que o perispírito, ele é o responsável pela sustentação do sistema imunológico do corpo, que é afetado pelos problemas que a alma recebe e que passa para o perispírito, desorganizando suas estruturas, né, que vão então causar problemas na organização física. Bem, então quem dá a ordem é a alma, através dos sentimentos e ideias que formam pensamentos, que vão mobilizar o perispírito, impactando diretamente as células do corpo físico e todos aqueles que tiverem contato com esse pensamento. Olha que coisa importante. Olha a nossa responsabilidade ao pensar. Nós não estamos causando desordem só em nós. Nós estamos também oferecendo condições para que outras pessoas também se desorganizem com os nossos pensamentos. E não precisam esses pensamentos serem exteriorizados pelas palavras, não. Eles são, mas não precisa. Porque outras almas encarnadas aí, através da similitude de sentimentos e ideias, vão absorver esses pensamentos nossos e vão se impactar com eles também. Então é muito complicado isso. A gente precisa entender isso bem direitinho, a gente não vai correr, né? Então, olha só. Ideias e sentimentos formam pensamento. Então, o pensamento é esse conjunto de ideias e sentimentos. Então, quando nós temos um pensamento, antes dele, nós sentimos e tivemos ideias. Isso há na alma. É a alma. É a alma que tem a ideia, é a alma que tem sentimentos. Não é nada no perispírito, nem no corpo físico, é a alma. Então, a alma tem ideias e sentimentos. Essas ideias e esses sentimentos estão sob a influência do meio, do que ela já traz, do seu acervo de conhecimentos, do seu nível de evolução espiritual. A alma, ela está impactada por isso tudo, né? Ela está influenciada por isso tudo, pelo acervo que ela já tem, pelo progresso que ela já fez, pelo meio em que ela está encarnada, né? Por tudo. Ela tem, isso tudo gera nela ideias e sentimentos. Isso aí faz gerar o pensamento. Isso forma o pensamento. Aí sim, este pensamento, olha só, ideias e sentimentos formam um pensamento que se traduz de que maneira? Nas palavras. Aí ele já saiu dela, da alma, passou, impregnou o perispírito, que por sua vez impregnou a sua aura. O que é aura? Aura é a emanação, é o campo exteriorizado, o campo eletromagnético exteriorizado
pelo perispírito, por ele. Ele tem forma ovalada quando ele é filmado ou fotografado por máquinas especiais. Ele tem um campo ovalado que toma conta do corpo inteiro, não é só da cabeça. Nós entendemos como aura, né? Aquela auréola que os santos carregam, né? Bem brilhosa na cabeça, porque ali é a sede da alma, né? Da inteligência. Então, agora, em algumas figuras, em algumas fotografias ou pinturas, né? Quando a gente vê, né? Principalmente de mestres, né? Que fotografavam, que pintavam muito esses santos e tudo, a gente vê um campo luminoso enorme nessas pinturas, onde essas imagens fotografadas ou pintadas estão centralizadas. Elas estão naquele meinho ali, né? E aquele campo luminoso em volta. Isso é a expansão da aura. Né? Ela nos santos, ela parece falar na cabeça, mas é o corpo inteiro. Tanto que é medido, inclusive, na mão, pelas fotografias Kirlian, pelo dedo. Né? E toda a organização tem isso. A planta tem, o animal tem, porque isso é uma emanação eletromagnética dessa parte material, semimaterial, que compõe esse perispírito. Né? Esse corpo que liga a inteligência à matéria. Então, todos têm. Então, ali, quer dizer, esses sentimentos, essas ideias que se transformam em pensamentos vão para o perispírito, que são exteriorizados por essa atmosfera, né? Por essa psicoatmosfera aí, atmosfera da alma, né? E eles vão sendo exteriorizados. É por isso que a gente não consegue esconder nada dos espíritos. E que videntes também, muitas vezes encontram com a pessoa, né? Porque tem gente que adora falar que está ruim, né? Você encontra com a pessoa, você pergunta, e aí, está tudo bem? A pessoa, ela começa a desenvolver um rosário de problema que você fica apavorado. Não foi para isso que você perguntou, não. Ela não pode fazer nem nada com você ali, né? Horror! Mas aí a pessoa fala tudo que ela tem, né? Pois é. Outras, não. Outras dizem, está tudo bem. Está ótimo, está tudo bem. Mas se essa pessoa for vidente, ela poderá observar a aura dessa outra que falou que está tudo bem. Aí ela abraça ela e fala assim, irmãzinha, não está tudo bem, não. Tem algum probleminha com você. Porque a aura, quando ela está contaminada, quando o perispírito está desorganizado e contaminado com alguma coisa, até com alguma doença, ela tem uma coloração opaca naquele ponto. É assim que algumas medicinas holísticas e outras coisas mais conseguem ver a doença ali, estabelecida já no perispírito. Ela só ainda não se somatizou, mas ela vai se somatizar. Então, as nossas doenças kármicas, elas já não estão mais visíveis lá no perispírito. Por quê? Porque elas já foram impressas no corpo físico, elas já estão lá. Por isso que elas não aparecem. Porque elas já estão na organização física para se desenvolverem no momento certo. Então, raramente elas são vistas no corpo, nessa aura. Né? Raramente elas ainda se encontram lá no perispírito. Quase sempre elas já estão lá. Ainda não apareceram, mas elas vão aparecer em determinado momento. Então, é exatamente assim que acontece. Ó. Ideias e sentimentos formam pensamento, que se traduzem em palavras, que são recebidas por alguém, que se estimulará ou não com o que ouve. Então, aqueles pensamentos que eu tenho, mesmo que eu não tenha transmitido em palavras, só vão receber esses pensamentos as pessoas que tiverem similitude com eles, em sintonia com eles, senão não vão receber.
E se eles forem inferiores, eles vão ter uma frequência muito baixa, com ondas muito espaçadas, elas não têm poder de penetração. Elas têm pouco poder de penetração. Então, só vai receber quem tiver numa sintonia. Do contrário, não vai. Agora, os sentimentos superiores, os sentimentos de amor, de fraternidade, caridade, né, de amor ao próximo, esses sentimentos, eles vibram numa frequência muito mais alta, com ondas bem apertadinhas, que têm um poder de penetração enorme. Então, independente da sintonia, a pessoa recebe alguma coisa desses bons pensamentos. É quando a gente faz prece, emite prece para os outros, né? Independentemente deles estarem sintonizados com a gente, eles recebem. Se eles estiverem, né, aptos a isso, eles vão receber, porque a penetração dessas ondas de alta frequência são poderosas. Então, é assim que a gente vai, né, conseguindo dar um pouquinho de amor para as pessoas que nem sabem que a gente existe, né? E quando esses pensamentos já são traduzidos em palavras, exteriorizados em palavras, aí eles podem ser até um pouco mais nocivos, porque como eles já estão materializados ali, mesmo que não tiver uma sintonia a pessoa com aquilo ali, ela ouviu. E ela pode se impactar com aquilo ali. E se tiver alguma possibilidadezinha deles serem absorvidos, eles poderão ser. Às vezes, aquela pessoa, ela está lutando contra uma fragilidade dela, contra um problema, ela está numa luta enorme com ela mesma, mas aí tem uma brechinha ainda que pode ser impactado pelas nossas palavras, que podem não ser boas. Então, olha a nossa responsabilidade. O pensamento nesse caso, a gente pode dizer tudo. Ele não tem mais acesso direto, assim, para impedir uma doença kármica, mas ele pode minimizar, sem dúvida. A ponto até, né, de chegar a uma situação tão boa para aquele que carrega essa doença já impressa na sua organização, e que às vezes nem se somatizou ainda, de ficar tão pequenininho que ele nem vai sentir que ela existe ali. Ela está lá, ela vai existir. Mas ele vai conviver, às vezes, uma vida inteira sem saber que tem. Porque ela fica tão pouco invasiva, ela fica tão pouco nociva pela vibração boa, pela alta frequência dos seus sentimentos, que pode acontecer isso. Então, há sempre muito lucro, muitas benesses num pensamento bom, em todas as situações. O pensamento é realmente muito importante. Então, geramos pensamentos que vão ficar impregnados na nossa aura, que é a atmosfera psíquica criada pelos nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos é isso, eles criam essa atmosfera psíquica que se extravasa, né, e cria aquela aura em volta aí do perispírito. Se sustentarmos, isso aqui é muito importante, gente, muito importante, olha só. Se sustentarmos por muito tempo esses pensamentos, sejam eles bons ou ruins, né? Se nós sustentarmos muito tempo um pensamento, eles se tornam recorrentes em nosso perispírito. Eles ficam lá. Por isso que a forma pensamento, que o pensamento é matéria, tanto que ele se exterioriza aí na atmosfera psíquica, né? Ele é matéria. Ele é como um quadro pintado para os espíritos, para um vidente. Ele é um quadro pintado. E ele vai ficar pintado enquanto a gente sustenta esse pensamento. Quando a gente para de pensar, ele se dissolve. Essa matéria é apaga, como se a gente tivesse posto lá uma tinta branca em cima de um quadro pintado. Some.
Então, eles não se tornam recorrentes, né? Se sustentarmos por muito tempo esses pensamentos, eles se tornam recorrentes em nosso perispírito. E se gerarem recompensas no cérebro, está tudo integrado. Espírito, perispírito e corpo, né? As células cerebrais são aquelas que recebem, elas são responsáveis. Elas têm a função de receber, de digerir e de transmitir o pensamento. Elas têm essas 3 funções. As outras têm uma só, né? As células da respiração têm só que respirar, as células sanguíneas, mas as cerebrais não, elas têm essas 3 funções, de receber, de trabalhar isso, de analisar e de transmitir. Então, quando elas recebem, isso é simultâneo, está acontecendo junto, né? Então, se sustentarmos por muito tempo esses pensamentos, eles se tornam recorrentes em nosso perispírito. E se gerarem recompensas no cérebro, o que é isso? Se a gente achar que está bom, né? Ora, quando a gente come uma coisa boa, quem gosta de algum alimento, né? A gente fala em chocolate, mas nem todo mundo gosta de chocolate, né? Mas é difícil a pessoa não gostar de chocolate. Então, o que acontece? A gente acha que a gente está viciado naquilo ali. Por quê? Ele nos causa uma recompensa. Há quem diga que quando está agitado, ansioso e nervoso, come chocolate melhora. Eu não sei se melhora não, mas a pessoa acha que sim. Então, o cérebro teve uma recompensa com aquilo ali, com aquela atitude de comer chocolate. Aí o que acontece? A pessoa quer comer mais chocolate. E se ela estiver nervosa, aí que ela come chocolate. Porque ela entendeu que isso é assim, o cérebro foi recompensado, né? Ele trabalha no sistema de recompensa. Então, olha só. E se gerarem recompensas no cérebro, esses pensamentos, não estou dizendo na parte material, isso foi só um exemplo, né? Mas eu digo assim, na parte moral mesmo. Se eles estiverem sendo assim, de acordo com aquilo que a gente quer mesmo, pode até não ser bom, mas se estiver de acordo com aquilo que a gente quer, aí eles vão gerar recompensa, né? Podem nos levar a criar hábitos que vão nos desorganizar se forem ruins. Esses pensamentos recorrentes, então, se eles encontrarem uma boa receptividade, se eles gerarem recompensa no cérebro, eles vão virar hábitos. É por isso que é tão difícil mudar de hábito. Por isso que é complicado, porque olha o mecanismo todo. A gente tem que interromper esse padrão vibratório para que a gente possa ter outro padrão vibratório para anular aquele. É complicado, não simplesmente dizer assim, amanhã eu não faço mais isso. Vai atrás, vai fazer. Porque você tem que fazer um trabalho intenso, não é uma coisa tão simples. Por isso que a gente não pode deixar chegar a esse ponto. Não pode deixar chegar, virar hábito, porque depois, se eles forem bons, ótimo. Imagina a gente ter pensamentos recorrentes de solidariedade e caridade, de fazer trabalho voluntário. Pensamento recorrente nisso. Quanto mais a gente pensa, mais a gente vai... E o cérebro vai ter uma recompensa enorme com isso, porque nós vamos ver o resultado disso tudo, né? E aí a gente quer fazer mais. Tem gente que se vicia em caridade. Tem gente que se vicia. Então, hábitos bons. Que beleza isso aí. Vão só nos ajudar. Mas se eles não forem bons, né? Se eles forem ruins, vão desorganizar, né? Pois já podemos, com isso, ter educado o nosso cérebro a funcionar nesse padrão. No momento que a gente manteve esses pensamentos recorrentes, eles obtiveram uma recompensa no cérebro e a gente ficou criando, então, hábitos. Aí, o que ocorre? A gente educa o cérebro a trabalhar neste padrão aí. Nesse padrão. Por isso que é tão difícil a gente se livrar de um vício. E se fosse fácil, né? Parar de fumar, parar de beber,
parar de tomar tóxicos. Pô, se fosse fácil, todo mundo fazia, porque todo mundo sabe que isso é problemático. Mas não é. Não é porque isso já virou, né, uma coisa muito grande, que precisa ser interrompido, esse padrão. Consegue, mas fica mais difícil, né? Então, nós já podemos ter educado o nosso cérebro a funcionar nesse padrão, e num determinado momento, esse padrão de pensamento recorrente vai alterar a bioquímica do cérebro. Perceberam? O que a gente faz? Como que a gente adoece? Como que a gente se torna doente? Sem ser a doença kármica? Pois é. Aquela pessoa que está sempre infeliz, que está sempre com autopiedade, achando que ela é uma pobre coitada, né? E que ela está doente, tanto que ela vai regularmente, doutor, eu tenho certeza que eu tenho um câncer. Aí o médico, minha senhora, mas eu já fiz todos os exames, a senhora não tem câncer, a senhora não tem. Não, mas eu tenho, porque eu vi, olha, os sintomas que eu tenho são os mesmos sintomas de uma amiga minha que morreu com esse câncer. Eu tenho isso, mas a senhora não tem. Ah, mas eu tenho. Aí ele fala, bom, aí ele pega e receita para ela um placebo, porque ela não pode tomar remédio, ela não tem câncer. Ele receita um placebo para ela. Ela vai para casa feliz da vida, porque ele fala com ela que se ela tem, está tão no princípio que ainda não dá para ver. Nem com os exames, né? Os exames não viram. Ela morre de irradiação, de tanta tomografia e ressonância, né? Para ver se tem o câncer que não aparece. Aí ele receita o placebo, ela vai para casa feliz da vida com aquele remédio, que realmente vai melhorar. Mas se os pensamentos dela já se tornaram recorrentes, aí fica muito difícil. Nem o placebo vai ajudar. Se não, pode ajudar. Aí, se não ajudarem, se os pensamentos dela, eu tenho câncer, já se tornaram recorrentes, o que vai acontecer? Ela vai ter câncer. Porque as células estão recebendo esta mensagem. E o câncer é aliás, não estão recebendo as mensagens. Porque a doença é uma forma das células receberem do perispírito uma ordem errada. E o câncer, elas não recebem a ordem, elas ficam soltas, elas ficam totalmente desordenadas. Elas não têm uma anarquia, digamos assim. Não tem governo. Aí, o que acontece? Vai aparecer o câncer. Aí ela vai ter mesmo um problema. Ela volta para o médico faz o exame, constata o câncer. Eu não falei, doutor? Eu não falei para o senhor que eu tinha câncer? Eu tinha câncer. Aí o médico falou, ela não tinha, ele apareceu agora. Mas ela não vai acreditar. Então, isso que a gente faz com a gente. A gente tem pensamentos de autodestruição, né? Tanto que já foi provado pela ciência que pessoas que não conseguem digerir uma dor, alguma coisa, uma desordem, né, qualquer nos seus sentimentos, seja onde for, nos seus pensamentos, elas podem gerar uma leucemia depois. Elas podem ter leucemia. Eles fizeram isso porque eles fizeram um estudo psicológico de pessoas que tinham esse problema e uma porcentagem esmagadora dessas pessoas tinham passado por um problema intenso, por uma dor intensa, seja ela qual for. Então, olha só. Aí quer dizer, onde é que acontece essa enfermidade? No sangue. Na produção dele, elas param de produzir o que é necessário. Então elas começam a se enfraquecer e acabam contraindo uma doença assim. Por conta disso. Por quê?
é aquela autodestruição, são pensamentos destrutivos. Porque, no fundo, para ela, a vida não tem muito sentido mais. A vida não está boa, não está legal. Então, ela quer ficar aqui pelo instinto de conservação, mas ela não encontra mais nem alegria e nem felicidade na vida dela. Porque alegria e felicidade são coisas diferentes, né? A alegria é uma coisa mais momentânea, você adquire alguma coisa, você fica alegre. Né? Mas aquilo ali passa, dali a pouco você acostuma com aquilo que você adquiriu, você nem liga mais. Mas a felicidade é um estado interior. Ninguém, para ser feliz, precisa estar com saúde plena. Não precisa. Você entendeu o processo, você pode estar feliz mesmo com os seus problemas todos. Com aquelas doenças kármicas, e assim você vai diminuindo a intensidade delas, né? Então, esses processos de autodestruição, eles são comandados pela alma e que vão afetar o sistema imunológico do corpo físico que, por conta, às vezes, de algo que vem de fora, de vírus ou bactérias ou qualquer outras coisas, as pessoas se tornam doentes, ficam com doença mesmo. Por quê? Porque o sistema imunológico não foi o bastante para segurar aquele impacto biológico que aconteceu de ser afetado por um vírus ou por uma bactéria. Porque se a alma estiver bem, se o perispírito estiver organizado, o sistema imunológico está funcionando direitinho, vai combater aquele vírus, aquela bactéria. Tanto que, às vezes, uma pessoa se gripa, vai para a cama, vai para o hospital, quase morre da gripe, volta para casa com aquele mal-estar. Tem lá 3 pessoas vivendo lá naquela casa, todas entram em contato com o vírus, todas. Mas nem todas adoeceram. Aquela foi para a cama, quase morreu. E as outras não pegaram, tiveram contato, pegaram o vírus. Mas o sistema imunológico delas deu conta. E aí elas não tiveram a doença. Elas foram impactadas pelo processo infeccioso, mas não desenvolveram a doença. Por quê? Porque a organização perispiritual estava direitinha e o sistema imunológico com isso funcionou. E ela então não teve que ficar doente. Ela pegou só aquela infecção, mas não foi para frente. Né? Isso acontece frequentemente. Né? Por que tanta pessoa fica doente? Tá lá? Se fosse assim, imagina os médicos, né? Dentro dos hospitais, que tem que ter contato com tudo. E tem. E se chegar numa emergência, às vezes, não dá nem tempo de se proteger. E aí ele tem contato. Quantos médicos já tiveram contato com o vírus HIV porque furou a luva, porque teve problema e nem sabia que a pessoa tinha, ela mesma nem sabia que tinha? Né? E aí? Não desenvolveram doenças. Não desenvolveram, aquilo ficou lá. Tem o vírus. Tem que se preocupar para não passar para ninguém. Mas não adoeceu com aquilo ali. Então isso é o quê? É o sistema imunológico funcionando direitinho. E também a questão kármica. Não tem que ter, não vai ter. Se tomar todas as providências devidas. O médico toma. Ele faz a asepsia, ele bota a luva, mas um acidente pode acontecer. E ele não merece ficar doente se ele não tiver que ficar. Ele não vai ficar. Né? Até porque o trabalho de médicos, de gente que ajuda essas pessoas, né? É tão bom que o sistema imunológico deles é tão alto que eles só têm doenças kármicas. Essas não tem como. Né? Uma vez eu escutei numa palestra, o orador falando, que ele estava falando sobre essa questão das doenças, né? E ele falou que uma pessoa perguntou para ele como que aquilo tudo que ele estava falando podia ser verdadeiro, se o Chico era uma pessoa tão doente. Ele falou assim, você acha mesmo que o Chico é uma pessoa doente? Ele estava vivo ainda. É uma pessoa doente? Ela falou, não, ele é muito doente. Ele falou, eu nunca conheci ninguém tão saudável quanto ele. Que está vivendo naquela idade que já está, porque ele já estava com muita idade, e está trabalhando. 7 dias por semana, o dia inteiro. Só descansava um pouquinho para refazer um pouquinho as energias do corpo.
O que ele trazia era doença kármica. Era doença que ele tinha que expurgar. Era o problema de catarata. Ele tinha um problema de angina. Mas ele não era uma pessoa doente. Ele não vivia doente, não. Ele tinha esses problemas, que eram doenças kármicas. Que não necessariamente da última encarnação. Porque às vezes a gente está aqui agora, tentando se livrar, né? Com uma doença kármica que a gente fez por contrair há 4, 5 encarnações passadas. Quem acha que está nessa aqui agora, resgatando tudo que fez na outra, está iludido, porque não é assim, não. Tem muito que resgatar, tem muito que renascer, né? Para chegar até lá. O ideal, então, é o quê? É não entrar no padrão repetitivo de pensamento para que ele não se torne recorrente. Se o pensamento não se tornar recorrente, nada vai acontecer. Nós não vamos desorganizar o perispírito, não vamos desorganizar nosso sistema imunológico, vamos sofrer só doenças kármicas, não vamos adquirir nada atualmente. Olha aqui o conselho do mestre. Pensa que é pouco? Orai e vigiai seus pensamentos. Isso é o bastante. Porque aquele que ora, se coloca num padrão alto de vibração, ele vigia o pensamento, ele fala, mas que pensamento é esse que eu estou? Deus me livre. Quem tem que se livrar é ele, né? Então, o que ele faz? Show pensamento. Aí, ele precisa, às vezes, de alguma ajuda. É aí que entra aquela questão da leitura saudável, daquele amigo que conversa, que tira daquele padrão vibratório, ele divide o pensamento. Às vezes, a gente está conversando com um amigo, aí ele fala assim, nossa, mas eu tenho pensado nas bobagens tão grandes ultimamente. Aí fala pra gente, aí a gente começa a ajudar ele a tirar. Então, essa alegria que a gente vive com os nossos amigos, gente, amigo é uma coisa muito importante, muito, muito importante. A solidão é muito complicada, porque você está sozinho ali, a oportunidade de pensamentos ruins se tornarem recorrentes é muito grande. A gente não pode ficar sozinho, a gente precisa do outro. A gente precisa da alegria do outro para contagiar a nossa. A gente precisa entrar num padrão vibratório de alegria e felicidade, independentemente de tudo que acontece com a gente. Rir de si próprio é muito bom. Achar graça das coisas que a gente tem, é engraçado. Então, tem pessoas que consagram qualquer palhaço no mundo, não precisa nem ser muito engraçado. Porque são assim, né? Não vão ficar muito doentes. Então, pensamentos recorrentes são ruins quando eles não são bons, né? Eles vão impactar a organização física, com certeza. Então, a gente tem que sempre pensar, ai, por que eu estou pensando isso? Não quero pensar isso. Pronto, não quero pensar isso, já é um grande passo. Porque aí você começa a mudar seu padrão vibratório. Ele não chega nem na aura. Ele não chega nem lá. Você começa a mudar esse padrão. Aí começa a ver coisas tão boas, ver sua própria vida, como é que você é feliz, coisas que você tem, né, que são verdadeiras bênçãos na vida. Isso aí vai mudando o padrão vibratório. Mas para isso a gente precisa vigiar o pensamento. Porque a gente precisa reconhecer que tipo de pensamento eu estou tendo. Então, olha só. As deficiências desse sistema imunológico, né, estão ligadas ao equilíbrio emocional. Assim, desequilíbrio mental, doença. Aqueles pensamentos ruins, recorrentes, é um desequilíbrio da mente, né? Harmonia mental, saúde. Só isso. Fica lá, ó, na balancinha retinho. Aí, ó, não tem problema nenhum, vocês vão viver só com os problemas das doenças kármicas, que já são muitos, né? Dr. Décio Iandoli Júnior expõe a importância do perispírito na medicina do futuro, quando as doenças poderão ser tratadas ainda no perispírito, fazendo a real medicina profilática. E diz ele que isso não está muito longe, porque a medicina, a ciência está sendo muito impactada por uma série de descobertas que está fazendo, e que não consegue entender muito como é que isso acontece, né? Ele diz que o estudo dos genes está aproximando a ciência do espírito. Segundo ele,
O estudo do genoma humano criou um problema para o determinismo genético. O que é esse determinismo genético, né? É uma doutrina científica que diz que os seres... Ih, está faltando aqui, né? O ser vivo... Está faltando, não, está sobrando. O ser vivo é determinado pelos seus genes. E não é. Não é. Não é por quê? Por que não é? Porque o Espiritismo fala? Porque Kardec falou? Não. Não é não. Por causa disso aqui, ó. Esperava-se que a espécie humana tivesse mais de 100 mil genes para explicar a sua complexidade em relação aos outros mamíferos. Mas, na última contagem, encontrou-se apenas 25 mil genes, para surpresa dos cientistas. Eles contaram e recontaram e chegaram a essa conclusão. Agora, preste atenção, ó. Um parasita intestinal tem 19 mil. Um pé de milho tem 30 mil. Um pé de milho tem 30 mil genes. Nós temos 25 mil. Do chimpanzé para o homem, a diferença de genes é menor que 1%. Então, a ciência não consegue explicar como que a organização física humana é tão complexa com apenas 25 mil genes. Que tem que haver alguma coisa para ativar, para desativar. E não são esses genes, que eles não têm, eles são um número reduzido, né? Assim, chegaram à conclusão que existe algo por trás disso, determinando esta complexidade, manipulando esses genes, para que eles trabalhem de maneira mais eficiente, ativando ou suprimindo a sua ação. Tá vendo? Então, são essas coisas que vão aproximando. E daqui a pouco, realmente, a gente vai ter aí a aceitação da ciência de que existe muita coisa importante além do corpo físico. Aliás, mais importante do que o corpo físico. Ele é apenas uma roupa que se degrada quando morre. Que Jesus continue nos abençoando e a gente continue estudando, dando sequência, e aí a gente vai tendo, assim, uma vida um pouco mais leve, né? Uma calma, um aquecimentozinho no coração, um aumento da nossa convicção e da nossa fé no Criador, né? Que criou esse universo maravilhoso e adaptou toda a nossa exigência. Por quê? Porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança nesse poder criador, nesse poder de amar. Nunca chegar como ele, mas próximo dele, já que a perfeição é relativa, mas é para lá que a gente está caminhando. Muita paz para todos.